Olá, tudo bem? Chegamos ao nosso 16º dia de devocional de Advento e hoje eu queria introduzir a nossa conversa, a nossa meditação, falando um pouco sobre a data do Natal. Por que que se comemora o Natal, né? Nesse período agora de 25 de dezembro, essa é a data verdadeira do Natal? Nós podemos comemorar nessa data? Estamos comemorando algo que é pagão, né? A gente sempre fica com essa dúvida, querendo fazer aquilo que é correto, aquilo que bíblico, né? Aquilo que o Senhor aprova. E em relação a isso, qualquer pessoa que se preze a ler a Bíblia, o mínimo que seja, e que tenha a Bíblia, a palavra de Deus, assim como todo cristão deveria ter como a sua regra de fé e prática, sabe que a Bíblia não diz absolutamente nada sobre o nascimento de Jesus ter acontecido em 25 de dezembro. Na verdade, não fala sobre a data do nascimento de Jesus. Nós temos relatos de que ele nasceu e do que aconteceu durante o nascimento dele, mas não há nenhum indício de quando foi esse período, então não tem como a gente falar com certeza que Jesus nasceu dia 25 de dezembro ou em qualquer outra data. Nós não sabemos de fato que dia Jesus nasceu, então todo cristão, a primeira coisa que ele precisa saber responder é isso. 25 de dezembro não é a data do nascimento de Cristo, e se for, nós não temos como saber, né, porque não existe registros em relação a isso. Mas agora, como que o calendário cristão chegou nessa data? Né? Por que que os cristãos vieram a comemorar o Natal nessa data? E existem duas crenças em relação a isso, como os cristãos chegaram a comemorar o nascimento de Jesus nesse mesmo período. A primeira delas, que a história conta, é que existia uma festa pagã, que era a festa do Sol Invicto. Então era uma festa em que eles adoravam, né, ou comemoravam o Sol, né, os astros, e no caso dessa festa, o Sol, mais especificamente a luz do Sol e tudo mais. E os cristãos, não querendo aderir a essa festa pagã e se colocando contra essa festa pagã, né, o fato de que nós não podemos, todos sabiam que nós não podemos adorar os astros, nem prestar a eles culto, né, que prestamos culto somente a Deus. Os cristãos, então, reverteram essa festa do Sol, colocando nela o significado do nascimento de Jesus, que seria a verdadeira luz do mundo. Então, era a primeira vertente que fala da data de 25 de dezembro, seria para contrapor essa festa do sol. Então, os cristãos querendo contrapor e ir contra essa festa pagã, eles então passaram a comemorar, né, a separar esse período específico para celebrar o fato de que Jesus nasceu. E antagonizando o que os pagãos comemoravam um astro solar como se ele fosse Deus. Então eles disseram, não, ele não é Deus, o sol não é Deus, o sol não merece adoração. O que merece adoração é a verdadeira luz do mundo, que é Jesus Cristo. E a segunda vertente para o surgimento da comemoração do Natal cristão nesse período de 25 de dezembro, nesse fim de dezembro, foi que alguns padres da Igreja Antiga acreditavam que Jesus havia sido concebido na data de 25 de março, próximo ali ao período da morte dele. Então, por acharem que ele foi concebido em 25 de março, eles contabilizaram, né, esse período de 9 meses de uma gestação normal e chegaram a essa data de 25 de dezembro, acreditando que ele teria então nascido em 25 de dezembro. Mas é claro que não tem como nós sabermos exatamente quando Jesus foi concebido, se ele realmente foi concebido em 25 de março, e portanto também não tem como nós sabermos se ele nasceu em 25 de dezembro. Fato é que o Natal e essa época do Natal sempre gerou muitas contradições na igreja, né? E pessoas dizendo que se pode ou não pode comemorar. E no fim das contas, nenhum dos dois lados pode dizer uma coisa ou outra. De acordo com a palavra, não é possível nós proibirmos as pessoas de comemorarem o Natal, o nascimento de Cristo, nessa época festiva, porque não há nada na Bíblia que relate que isso é pecado ou que deva se proibir isso, até pensando no que Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículo 25. E também não é possível obrigar ninguém ou dizer que as pessoas deveriam comemorar o Natal nessa época e da forma como os cristãos hoje comemoram, porque também não há nada na Bíblia dizendo que é obrigada a comemorar o Natal. Essa não é uma data que faz parte da liturgia obrigatória da igreja evangélica. Então, quer um cristão escolha comemorar ou não o Natal nesse período, não há problema. Mas há problema sim na forma como se escolhe comemorar esse Natal. Muitos cristãos usam a desculpa de que estão comemorando o Natal e comemorando o nascimento de Cristo para se entregar às festividades do mundo, para darem lugar à carnalidade e vivenciar esse período da forma como o mundo vivencia, dando lugar ao consumismo, ao exagero, à glutonaria, à fofoca, a tantas coisas que surgem, nós sabemos que surgem nesse período, nas festas familiares, nas reuniões, e não há nada de pecaminoso nessas reuniões por si só, mas nós sabemos que pessoas pecadoras reunidas sem que a presença do Espírito Santo seja o centro daquela reunião, rapidamente vão gerar uma reunião extremamente pecaminosa.
E nós, cristãos, precisamos estar muito atentos e vigilantes nesse período, tomar cuidado com a forma como nós o comemoramos, com as coisas que nós falamos, os lugares em que nós frequentamos e a forma como nós reagimos àquilo que o mundo prega no período do Natal. E por isso, nesse período de advento, nós temos a ótima oportunidade de nos voltar o nosso foco para o verdadeiro significado, de meditar na palavra do Senhor, meditar no que realmente significa a vinda de Jesus Cristo, a sua primeira vinda, a sua segunda vinda, para nos prepararmos espiritualmente para que quando nós chegarmos nos nossos encontros familiares ou festividades que por si só não são pecaminosos, nós não venhamos chegar lá e dar lugar às nossas tendências carnais. Se nós tomarmos bastante cuidado com isso e voltarmos o foco de tudo que nós fazemos para Cristo, para a pessoa dele, para quem ele é, com certeza nós vamos ter um período de Natal muito proveitoso e provavelmente transformador não só nas nossas vidas, mas na vida também daquelas pessoas que nos cercam. Ainda há muita discussão a esse respeito e a respeito de tantas outras coisas que envolvem o Natal, e eu não sou a pessoa mais adequada para dar aula a respeito disso, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também vou mandar no grupo do WhatsApp, um vídeo do John Piper, do canal Voltemos ao Evangelho, que eu assisti e gostei muito da explicação que ele dá sobre essa data festiva. E tem tantos outros vídeos lá que são muito bons, então se vocês tiverem interesse podem pesquisar, estudar e deixar que o Senhor ministre o seu coração sobre isso. Dito isso, então, vamos para a nossa meditação de hoje, que está no texto de Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Diz o seguinte: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Outras versões dizem aos homens a quem ele quer bem. Aqui nós vemos como ocorreu o primeiro Natal. Se Natal é a celebração da vinda, do nascimento de Cristo, da chegada de Cristo, nós devemos então olhar para o primeiro Natal, ou seja, na época em que ele chegou, e nos inspirarmos na forma como as pessoas que estavam envolvidas ali naquele cenário reagiram. Então aqui nós vemos os pastores que estavam ali no campo durante a noite e apareceu um anjo a eles, anunciando a chegada do Senhor. Novamente, o Senhor se anunciando, né, e se apresentando às pessoas mais simples, às pessoas humildes, pastores que estavam ali cuidando do seu rebanho no meio da noite. Eles ficaram atemorizados, e então o anjo veio e deu a boa notícia. Não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que o Natal é uma boa nova, e é uma boa nova de grande alegria, é motivo para grande alegria. Depois nós vemos que é uma grande alegria e é uma boa nova para quem? Para todas as pessoas, para todo o povo. É uma boa notícia para todo mundo. Na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é simplesmente a melhor notícia da história. E ela está aí para quem quiser ouvi-la, para quem quiser dar atenção. E aí o anjo relata como eles deveriam encontrar o bebê, né? O sinal de que eles encontraram o Messias seria que ele estaria envolto em panos e deitado numa manjedoura. E aí a gente vê essa cena aqui. Uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Nós vemos aqui que os primeiros a comemorar a vinda do Messias, a chegada, o Natal, não foram aqueles pastores, não foram ninguém mais, senão o próprio céu. O próprio céu já estava adorando e comemorando e louvando pela vinda do Messias, pela chegada do Cristo. E eu queria meditar justamente nessa passagem que o exército celestial diz para adorar. Eles dizem glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem ele quer bem, ou a quem ele concede seu favor. Mas quem são esses homens? Paz a quem? Quem são esses homens que receberão a paz do Senhor? Quem são esses a quem ele concede o seu favor? São todas as pessoas da terra? E lendo o restante da palavra, nós vamos perceber que não. Essa paz aos homens a quem ele quer bem não é para todos os homens, para todas as pessoas, mas para aqueles que têm fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como nós vemos no livro de Hebreus. Nós vamos ver na palavra que nem todos aceitaram essa boa notícia. Ela veio para todos que quisessem ouvir, mas nem todos são os homens a quem Deus quer bem, nem todos são esses que vão receber a paz do Senhor. Por quê? Porque existem alguns que não querem receber essa boa notícia, que olham para o nascimento do Cristo, que olham para o Natal e veem só uma noite sombria e escura, sem sentido
e sem nenhuma alegria. Em João, capítulo 3, versículo 18 e 19, diz: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Aqui nós vemos que mesmo após a chegada da luz, existem homens, ou seja, pessoas, que escolhem amar as trevas. Mesmo a luz estando lá, a solução está lá, a salvação está lá, mas eles escolhem as trevas. E para esses, aqueles que não creem, eles receberão a condenação, eles receberão o julgamento, porque veio a eles a salvação, veio a eles a boa notícia de alegria, mas eles não a aceitaram, eles não a quiseram, eles não creram, e por isso já estão condenados. Também em Lucas 2, versículo 34 e 35, Simeão diz o seguinte: E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Então, aqui nós vemos que nem todos reagirão ao Cristo da mesma forma. Simeão está prometendo isso, ele está profetizando isso. Ele vai trazer um levantar de vários corações, mas muitos outros também serão destruídos. Ele vai trazer também a queda. Ele vai trazer essa contradição, porque Jesus ele veio fazer essa separação entre a luz e as trevas, entre o que é bom e o que é mal. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de tropeço. Aqueles que não creem nele cairão. Inevitavelmente, eles não aceitaram a luz, então não receberão o favor do Senhor. Eles não podem ser aqueles a quem Deus quer bem, porque eles não creem no Filho unigênito de Deus. Também em João 14, versículo 27, Jesus diz o seguinte: Deixo-lhes a paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. A paz que fala aqui no versículo 14 de Lucas 2 não é uma paz qualquer, não é a paz como o mundo a dá, mas a paz do Senhor, a paz de Cristo. E aqueles que podem ter essa paz são apenas aqueles que creem nele de todo o seu coração e o recebem em seu coração. As pessoas que verdadeiramente desfrutam da paz de Deus são aquelas que em tudo fazem as suas petições, os seus pedidos conhecidos a Deus pela oração, súplicas e ações de graças, assim como diz em Filipenses 4:6. Essas pessoas terão a paz de Deus, guardando os seus corações, uma paz que excede todo entendimento, que não é como o mundo dá. Então, assim como esses anjos, assim como o céu celebrava no primeiro Natal, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem, nós também devemos declarar e louvar e agradecer e nos maravilharmos durante esse período. Mas nós precisamos saber que aqueles homens na terra a quem Deus quer bem, a quem Deus concede o seu favor, são aqueles que creem nele, que andam segundo o seu propósito, que creem em seu Filho. Aqueles que não creem já estão condenados e não podem receber a luz do mundo. Não podem se alegrar no Natal porque o sentido do Natal não encontrou lugar no coração deles. Então que nesse período nós venhamos agradecer ao Senhor por essa luz ter alcançado o nosso coração. Venhamos pedir mais quebrantamento para que Ele continue a nos maravilhar com a fé no Filho dele. E venhamos nos compadecer daqueles que ainda não viram a luz, daqueles que ainda neste período acreditam que o sentido e a alegria desse momento está nas luzes festivas, nas árvores de Natal, nos presentes e na comida na mesa. E que nós possamos aproveitar a oportunidade para anunciar a eles que já nos nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que Deus abençoe.